Abençoa, Senhor, a tua palavra. Estamos meditando nos convites que Deus faz ao seu povo, registrados em sua palavra. Estamos observando o convite de Isaías, capítulo 55, um convite para as pessoas desfrutarem da graça de Deus. Nesse convite, nós já observamos as características. É um convite gratuito, é um convite avaliativo, satisfatório e extensivo. Observamos também as condições desse convite. Tem que ser uma busca verdadeira e oportuna e também um arrependimento verdadeiro. E na meditação de hoje, encerrando assim esta mensagem do texto de Isaías 55, nós iremos observar as consequências desse convite. O texto de Isaías, a partir do versículo 10, diz assim: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A primeira consequência do convite de Deus a desfrutar da sua graça, nesses dois versos, é o cumprimento das promessas de Deus. Nessa parte, o Senhor usa a eficácia da chuva. O Senhor usa o exemplo da natureza, mencionando que a chuva cai, a neve desce dos céus e ela não volta para lá até que a terra seja regada, a terra seja fecundada, a terra brote e dê a semente ao semeador e pão ao que come. Observem que o Senhor usa uma ilustração do dia a dia, algo que qualquer pessoa, e principalmente as pessoas da época que a maioria vivia da agricultura, elas desfrutavam. Quando o período chuvoso, o período de neve chegava, a terra era regada e iria produzir os frutos. Talvez você também possa lembrar, em nossa região, o período de setembro, outubro, que fica bem seco, tudo desgastado. Mas quando as primeiras chuvas caem, no mês de dezembro, a gente pode notar como muda a paisagem, como tudo fica verde, como tudo fica bonito e como os frutos, eles também chegam até nós e dão também esperança ao agricultor. Deus usa essa ilustração da eficácia da chuva sobre a terra para falar da eficácia da sua palavra, para falar da certeza das suas promessas. No verso 11, ele vai dizer que essa palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas faz o que apraz o Senhor. A palavra que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, ela vai se cumprir. Ela vai fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E ela vai prosperar naquilo que Deus a designou. Ela vai ultrapassar as expectativas. Essa é a ideia de prosperar, de ser a mais do que se esperava. Deus nos tem dado promessas.
E quando nós observamos o texto anterior, nós vamos destacar várias promessas de Deus. Por exemplo, você tem logo no início do capítulo 55 a satisfação espiritual. Deus prometeu, Deus convidou para quem tinha fome, para quem tinha sede, vir até Ele, que Deus iria satisfazê-lo. Essa é uma promessa de Deus. Deus também prometeu vida para a alma, aqueles que se aproximassem dele teriam uma alma viva, uma alma em conexão com Deus, também uma aliança eterna. Essas pessoas também desfrutariam de uma comunhão verdadeira com Deus. Deus estava ali para se buscar, para se achar, além de desfrutar da sua compaixão e do seu perdão. São promessas que Deus faz. E quando nós atendemos ao seu convite, nós podemos ter certeza de que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Deus irá cumprir as suas promessas. Primeiro, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Você crer na palavra de Deus? Você crer nas promessas de Deus? Você confia que a palavra que saiu da boca do Senhor, ela vai se cumprir? Essa é uma observação que eu gostaria de fazer. Mas também você pode dizer: pastor, eu creio, eu acredito. Mas pastor, as promessas não têm se cumprido. Tenho pedido várias coisas ao Senhor e não tem acontecido. E eu chamo a tua atenção para observar o que o versículo diz. O verso 11 diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela vai se cumprir. Porque a palavra que sai da boca do Senhor, as promessas que saem da boca do Senhor, estão de acordo com a vontade do Senhor. É o termo ali, apraz. Fará o que me apraz, fará de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus desejos. E talvez seja por isso que as promessas não têm se cumprido na sua vida e talvez até na minha vida. Porque nós estamos esperando promessas de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos. E o texto é muito enfático em dizer que as promessas, que a palavra que não vai tornar vazia, é aquela que está de acordo com a vontade de Deus. É aquela que está de acordo com os desejos do Senhor. E talvez por isso, muitas vezes estamos esperando algo que é a nossa própria vontade e que Deus não nos dá, porque Ele sabe que isso não será bom para nós. O cumprimento das promessas do Senhor é a primeira consequência. Mas também nós podemos observar uma segunda consequência. Estão nos versículos 12 e 13, que é uma vida plena com Deus. Aceitar o convite para desfrutar da graça de Deus é ter uma vida plena. Uma vida em que Deus irá nos preencher plenamente. Uma vida abundante. Observe os versículos 12 e 13, que dizem assim: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor
e memorial eterno que jamais será extinto. Aqui a consequência é uma vida com Deus. Nota que o texto diz que o povo sairia com alegria e em paz seriam guiados. Talvez o povo enfrentando um momento de cativeiro, um momento de escravidão, eles seriam libertos daquele cativeiro. Iriam ter alegria. Iriam ser guiados pela paz do Senhor. Essa é uma consequência de uma vida plena com Deus. Uma alegria. Uma vida de paz. Uma vida orientada pela paz, conduzida pela paz do Senhor. Uma transformação completa, uma consequência tão maravilhosa que até a natureza ela estaria livre da maldição do pecado, como Paulo observa lá em Romanos capítulo 8, e a própria natureza sofreria também essa mudança, seria restaurada, e juntamente com o seu povo ela iria se alegrar, ela iria louvar ao Senhor, iria cantar juntamente com o seu povo, com aqueles que aceitaram o convite da graça de Deus. E isso seria glória para o Senhor. Isso seria um memorial eterno, que jamais seria extinto, jamais iria acabar. Então haveria uma transformação, tanto na vida dos homens, porque agora eles estariam felizes, eles teriam a paz verdadeira, quanto também uma transformação na natureza que Deus criou. A natureza também seria redimida e colaboraria para os louvores, para os cânticos de adoração ao nosso Deus. Isso seria para sempre. Deus nos estende um convite muito gracioso. Um convite que inclui o cumprimento das suas promessas, mas também uma vida plena, uma vida completa por Ele. Uma vida de alegria no Senhor. E muitas vezes nós não estamos desfrutando desta alegria plena porque temos colocado nossas esperanças de alegria, nossas expectativas de vida naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E vejam que o texto diz que essa transformação do Senhor na vida das pessoas que seriam perdoadas, que seriam amadas por Deus, ela seria um memorial eterno. E aqui eu gostaria de fazer um contraste entre o que é eterno e o que é passageiro, o que é terreno, porque muitas vezes estamos pensando só naquilo que é terreno. Estamos procurando a paz terrena, a alegria terrena, colocando toda a nossa vida naquilo que, como foi dito nos primeiros versos do capítulo, não satisfaz, não preenche a nossa alma, não traz a alegria eterna. Por isso Deus nos faz um convite para desfrutar de uma alegria e de uma paz que independe das situações e das circunstâncias que estamos vivendo. E esse convite que Deus estende a você para receber o perdão, a salvação por meio de Jesus Cristo e para desfrutar de uma vida plena com Deus,
uma vida de satisfação, de alegria, de paz. Uma vida que está aqui na terra, mas com os olhos no céu, com os olhos naquilo que é eterno. Porque tudo isso aqui vai passar, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Esse é o convite que Deus faz para todos nós. Um convite para desfrutar da sua graça salvadora. Um convite que as promessas se cumprirão, porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Se Deus te prometeu perdão, pode ter certeza que você será perdoado. Se Deus te prometeu uma vida plena de alegria e satisfação nele, de paz, isso também vai acontecer. Por isso, o convite está estendido e cabe a nós aceitar esse convite maravilhoso do Senhor. Deus esteja te abençoando e entrando na tua vida e produzindo essa transformação e te dando a vida em abundância que Jesus prometeu dar, conforme ele falou em João capítulo 10, versículo 10. Que o Senhor te abençoe. Amém.